Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Curso. Eu sou o Arthur Malaguti, eu vim apresentar aqui para vocês e o papo de hoje é sobre arquitetura e urbanismo. E junto comigo eu trouxe 3 pessoas, o primeiro episódio aí com 3 convidados. E comigo eu tenho um aluno recém-formado, o Samuel, tenho uma aluna na graduação, que é a Ana Júlia, e a professora Ania, que é uma professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, que veio falar um pouco sobre pra gente. E agora eu vou passar a palavra para a professora, para ela poder se apresentar, cada um se apresenta, e depois a gente continua tranquilo. Obrigada, Arthur, pelo convite, para apresentar e falar sobre o nosso curso de Arquitetura e Urbanismo. Meu nome é Ania Pratschke, eu sou professora há 25 anos no Instituto, e eu, na graduação, eu sou responsável pela parte da computação. E em pesquisa, então tem as outras coisas, né? Então vamos falar durante o... Muito obrigado pela presença. Obrigada também pelo convite. Eu entrei na faculdade em 2022, né? Então estou quase concluindo o curso. Eu acabei escolhendo o curso por uma continuidade, né, do meu ensino médico. Eu já fazia ensino técnico na área de design de interiores. Tive algumas experiências profissionais também antes de escolher entrar na faculdade. E, enfim, estou aí fazendo, também pesquiso um pouco da área de urbanismo. E, enfim. Eu sou o Samuel, eu agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, está sendo muito legal. Eu sou recém-formado no curso. Foi uma experiência muito boa desses 5 anos, assim, fazendo as matérias de linguagens, que é um dos minhas paixões, assim, dentro do curso. Eu segui também uma carreira que já veio do ensino médio, né? Então, foi coisas que eu fui agregando e tomando valor. E minha maior, assim, descoberta foi ter se mudado de Fortaleza para vir aqui para São Paulo. Então, foi uma experiência muito bacana. E valeu a pena, né, ter se mudado e concluir o curso, assim, de uma forma muito bem feita, entregando o TCC, todos os trabalhos que são feitos ao longo do tempo. Então, quero agradecer e passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aí, de verdade. É muito bom ter aqui todo mundo. E a ideia do podcast é realmente você mostrar para o pessoal que quer descobrir um pouco mais sobre o curso, ter uma visão um pouco mais clara sobre ele. E com isso eu pergunto para vocês, por exemplo, o pessoal pensa sobre arquitetura, é só desenhar casa, é só decoração e não sei o quê. Como você pensa, como você falaria para alguém que nunca ouviu falar da arquitetura? Como você descreveria para alguém a arquitetura? Para alguém que nunca ouviu falar. Eu vou começar, é isso? Fique à vontade. O Brasil tem um curso diferente de outros países. Vocês têm uma formação aqui na arquitetura e urbanismo. E tem paisagismo, tam vírgula, paisagismo. Né? E isso é um grande diferencial formativo, porque nossos estudantes têm projeto, que é o coração do curso de arquitetura. Você tem projeto, onde você desenvolve e junta todas as coisas que você aprende para aplicar. E eles trabalham em várias escalas. Eu, por exemplo, eu me formei na França e eu só estudei arquitetura, eu não estudei urbanismo, mas eu sou um pouco perdido quando meus alunos aqui começam a fazer planejamento territorial, urbanismo, coisas assim, porque na Europa, por exemplo, ou você é arquiteto, urbanista, paisagista. Então, isso é um grande diferencial e que dá uma amplitude para o trabalho também depois. Você tem um mercado de trabalho muito mais amplo. Os nossos alunos podem atuar em várias frentes, que em outros países você é arquiteto, né? Uhum. E aqui nós temos estudantes que trabalham tanto em design de casas, né? Mas também planejamento, trabalham planejamento urbano, trabalham nas prefeituras. Uhum. Tivemos alunos que são cenógrafos, tem alunos que se formam designers, e bem diverso. Então, esse ambiente é muito interessante para estudar, de entrar nesse tipo de complexidade. Né? Perfeito. E vocês pensam da mesma forma, da professora? Eu puxo um pouco essa bola aqui também. E no curso eu aprendi muitas coisas voltadas para o urbanismo. Minha área de atuação no TCC, que no IAL a gente chama de TGI, né? Trabalho da graduação integrado. Eu fui para a área da arquitetura da paisagem, então me interessei muito por esse meio. Fui desenvolvendo esses elementos e dentro do instituto, né, do IAL, a gente faz projetos de transversais. Então, a gente vem da escala do urbanismo para arquitetura, fica nesse jogo, intercâmbio, que é muito interessante, né?
Então a gente aprende da macro escala, desde cidades e planejamentos territoriais até um design de mobiliário urbano. Então acho que o curso permite a gente desenhar nas diversas escalas. Então é muito bacana, né, a gente entender, né, dessas escalas diferentes e poder atuar depois da faculdade nesses mecanismos que a gente tem. Perfeito. E eu acho que além dessas diferentes atuações, também do próprio escopo do curso, né, que é Ciências Sociais Aplicadas, a gente vê muita coisa, né? Então, história, representação, próprio projeto, e tudo se mistura e se funde, e por isso que tem tantas possibilidades, né, de atuação, de pesquisa, de desenvolvimento, enfim, é bem legal. Perfeito. Interessante que ela comentou, a Ana Júlia, que o curso é estruturado em 4 frentes, né? Então tem a área de representação e linguagem, área de projeto, tecnologia da arquitetura e, por fim, é a parte de teoria e história. Então a gente vê, né, ao longo desses 5 anos, essas partes do curso. E quando chega no final, no TCC, a gente meio que mescla tudo, faz essa junção. Mas é interessante que ao longo do processo do semestre, a gente vai vendo todas essas partes, né? Realmente, bem completo, bem, né? E, professora, perguntar, o que faz um arquiteto no dia a dia? Se você fosse se descrever. Um arquiteto que trabalha que atua, que não seja o professor, mas também como professora. Não, espera. Primeiro, um profissional ou um ambos. Pesquisador? É bem diferente. Da forma que... Todas as formas que a senhora pensou. Como eu te falei, os nossos... aqui no Brasil, as pessoas trabalham... Os arquitetos trabalham em diferentes escalas. Então, não dá para generalizar, mas então eu acho a capacidade desse profissional é de saber sobrepor as diferentes informações. Você, por exemplo, você está mostrando umas casas aqui de condomínio fechado. Isso é muito raro, nossos alunos fazem, da USP. Nossos alunos da USP, como uma universidade pública, eles trabalham em coisas mais complexas. Isso é muito... Temos pouquíssimos estudantes, eu acho, que depois trabalham profissionalmente para fazer a casa de condomínio. É uma formação mais comercial aqui, então talvez o viés, a diferença entre a USP e outras escolas privadas, por exemplo, é uma formação mais para o bem social e o público. E isso, eu acho que o nosso curso tem uma especificidade aqui, ele tem uma carga horária de história muito alta, comparado a outros cursos. O História e Teoria, para estimular o pensamento também. Também eu acho que é específico, nós não falamos ainda da USP, assim, você queria uma coisa mais geral. Mas o especial aqui também é que nós estamos em um campus tecnológico e nós estamos do lado dos engenheiros. Sim. E nós temos bastante professores de engenharia que dão disciplinas no curso e também nossos professores dão disciplinas nas engenharias. Então, afinal, você pode aproveitar desse campus. Então, eu acho o curso de arquitetura não é uma coisa assim... Você pode estudar em cada escola, é a mesma coisa. Realmente tem que escolher bem em que escola de arquitetura e urbanismo você quer estudar para ter uma formação diferenciada. Sim. Não sai... Nenhum aluno nosso sai igual ao outro. Não é uma coisa técnica, assim. E você, quando formada, você formou na Alemanha mesmo? Não, essa história é longa. É longa? Eu estudei na França, eu sou alemã. Eu estudei na França e cheguei ao Brasil com 26 anos, em São Carlos. Eu fiz um ano de intercâmbio na escola de arquitetura aqui. E nesse tempo, então, eu voltei para a Europa, defendi meu diploma e voltei aqui para fazer um mestrado em Teoria e História. E depois, oportunidades do campus. Eu fiz o doutorado em computação no ICMC. E, então, esse perfil multidisciplinar, já a arquitetura, o curso de arquitetura e urbanismo, ele é multidisciplinar, ou até transdisciplinar, como Samuel falou. Mas você tem oportunidade também no mestrado, doutorado, fazer outras coisas que te trazem agregados. E esse diferencial, com o meu doutorado de computação, me permitiu ser professora aqui no Instituto e com um perfil diferente de um professor normal. Você falou da vontade
por exemplo, de aprender AutoCAD, essas coisas. E nosso curso não trabalha assim a parte da computação, justamente porque tem um perfil diferente de professor. E agora, passando para todo mundo mesmo, vocês acham que existe algum mito sobre o curso de arquitetura, alguma coisa que o pessoal sempre fala, mas vocês desfalam? É mentira isso, é um mito. Estou vendo. Eu acho que ou a relação mais com a engenharia, talvez, né? Tem sempre aquela rixa entre o engenheiro e o arquiteto, do que o arquiteto faz é algo talvez até mais decorativo, que não leve, que não tenha razões fortes ou leve em consideração a estrutura. E não é bem assim, né? Quando a gente começa a cursar, a gente vê que tudo por trás é bem mais complexo e tem uma linha de raciocínio que, assim, vai ter um embate com o engenheiro, mas que não fica superficial sobre isso, né? Acho que eu concordo com a Ana Júlia, mas outro tópico que a gente sempre comenta, eu vejo outras pessoas, estudantes, para entrar no curso, é se precisa saber desenhar. Eu mesmo não sabia desenhar nada, assim. Mas o curso, ele te dá esse apoio e ferramentas para você aprender. Então, logo no início do curso, a gente tem disciplinas de desenho técnico, desenho artístico também, assim. E a gente consegue desenvolver esses traços, esses métodos. A professora também dá aula sobre computação, então a gente tem esse desenho do computador, que ajuda a fazer os trabalhos, né? Então, a gente vai, né, trabalhando, experimentando esse cunho artístico e técnico. Então, o Instituto dá essa possibilidade, né? Então, a gente faz um trabalho social, político, que tem essa parte artística, mas também que ele tem um fundamento por trás. O curso no todo, ele te dá esse mecanismo para a gente apoiar a comunidade, atuar como desenhistas e paisagistas e urbanistas. Perfeito. Mas posso, então, esse mito, porque eu dou aula no primeiro ano, o mito cai, né? No primeiro ano, normalmente, os alunos acham que é artístico. As pessoas que chegam de fora acham que é um curso artístico. E aqui você colocou um projeto dentro de um software que se chama Revit, né? Sim. E que é da modelagem, da informação, da construção. Né? E o arquiteto tem que ter um interesse na construção, no fazer. Não é, eu vou embelezar, como você falou, né? Que as pessoas acham, eu vou chamar um arquiteto para fazer a fachada. Né? Não, é nada disso. Na verdade, tem que ter um pensamento construtivo de que você está propondo. Então, você tem que ter conhecimento do material, você tem que ter conhecimento do comportamento, de conforto, etc. Porque você vai escolher aqui uma forma, talvez, mas ela tem uma vida, né? E você vai também pensar como seria feito isso. Que tipo de profissional vai colaborar com o arquiteto? Porque o arquiteto, ele é um gestor, né, de um processo. E dentro desse gestor tem outros atores. Tem engenheiro civil, tem engenheiro hidráulico, tem todo esse tipo de engenheiros que são atores que entram e que são coordenados pelo arquiteto, em princípio. Perfeito. Então, é uma profissão com muita responsabilidade e também, se você faz errado, com punição. Você acha, pessoa... tem exemplos assim, você faz um guarda-corpo que não está na norma e cai uma pessoa e morre. Isso acontece. Você vai no Brasil, eu não sei, mas na Europa você vai na prisão como arquiteto, você é irresponsável. Então você pode ser responsabilizado por decisões de obra, etc. Então, arquiteto, ele é, vamos dizer, o engenheiro civil, o arquiteto trabalham paralelos. E o arquiteto tem um pouco mais conhecimentos da parte social, ele tem um pouco mais, ele tem conhecimento porque o engenheiro não estuda isso, mas tem as questões sociais, as questões estéticas, as questões históricas, ambientais, etc. Principalmente a questão da sustentabilidade hoje é muito importante. Perfeito. E vocês acham que isso influencia no tipo de aluno que entra na arquitetura? Essa mais virado pro lado da social, pro lado, sabe, que a professora acabou de explicar. Vocês acham que isso influencia? Que tipo de aluno que entra na arquitetura? Se vocês tivessem que explicar. Eu acho que
influencia em certo ponto, assim, geralmente algumas pessoas que entram estão envolvidas com a questão de história, né, que a gente vê no ensino médio, geografia, mas eu posso dizer por mim que eu virei minha chave na cabeça quando eu fiz arquitetura, porque eu tinha esse estereótipo antes, que o curso era outro caráter, né, mas quando eu entrei no IAL, principalmente nos tópicos que a gente discute, eu vi que a arquitetura é política, a arquitetura é social, a arquitetura vai muito além, a gente consegue pensar fora da caixa, assim, sabe? E isso tem fundamentos que envolvem no nosso caráter de profissional e na questão pessoal, sabe? No meu ponto foi o contrário do Samuel. Por eu ter tido uma experiência antes da faculdade, de trabalhar em escritório, fazer estágio em escritório de design de interiores, eu vi muito que era o lado comercial da arquitetura, né? E eu até fiquei com o questionamento, será que eu continuo na área? Porque não era algo que realmente me tocava, assim, né? Tipo, eu sabia fazer, era legal fazer, mas talvez eu não via muito sentido naquilo. E conforme pesquisando e tudo mais, eu vi uma arquitetura que eu não conhecia, né? Um curso que eu não conhecia, que é o curso que trabalha com todas essas dimensões. Então, isso me fez querer cursar arquitetura, né? E continuar no ramo, de certa forma. Mas eu acredito que a maioria das pessoas tem um outro olhar, né? Que você só muda esse olhar quando você tem contato, realmente. Então, geralmente, a gente só vai ter o contato dentro da própria faculdade, né? No meu caso, foi um caso à parte que eu consegui ter fora antes, mas geralmente isso não acontece, não é uma regra, né? E a ideia aqui do podcast também é trazer o aluno para dentro da faculdade. E vocês, como alunos, como que vocês descreveriam a rotina de vocês pro pessoal? Tipo, é uma rotina pesada, tem muita coisa para fazer, é muito trabalho? Como é que vocês descreveriam? Olha, eu posso dizer por mim, esse período de entregar o TCC foi muitas noites sem dormir. Então, eu acho que você tem que estar preparado que, além do curso ser muito puxado, a profissão também exige muito. Dedicação, esforço, para você entregar um bom resultado, um bom projeto, que seja executado, bem feito, que tenha as camadas por trás envolvidas. Então, você precisa realmente se dedicar e estar dentro do curso, assim, de fato, de corpo e alma. Aqui no IAL é integral, tem outras faculdades que são noturno, então eu não sei muito bem qual seria a dinâmica, mas aqui realmente tem uma carga maior, acaba sendo cansativo em alguns momentos, mas também é gratificante, porque você consegue desenvolver coisas que provavelmente se não tivesse tanta aplicação, você não chegaria num resultado tão complexo, e isso é muito importante, né, para a formação como um profissional, para você se tornar um profissional qualificado. Mas realmente exige muita dedicação, mas é uma dedicação que vai ser contínua para depois que você se formar. Então, tem que estar preparado quando for escolher o curso. É realmente como se fosse um pré-trabalho, porque na hora que você sair, você vai continuar fazendo exatamente o que você fazia, só que dessa vez você vai ter responsabilidade um pouco maior, né? Que as coisas vai melhorar, isso com certeza. Assim como a professora explicou, vai cair uma responsabilidade maior nos ombros, né? Mas se você gosta... Mas se você gosta, é isso aí mesmo. Arquiteto é uma paixão, na verdade. Não é um trabalho que você faz das 8 às 5. E você também estudar, não faz as 2 aulas e acabou. Tem muitas atividades fora das aulas. Eles têm que fazer muitas coisas práticas, né? E demora também. Hoje em dia trabalhamos muito no computador, então às vezes a aprendizagem no computador também é uma coisa a mais. Então, não é um trabalho assim, vou fazer, eu tenho minha vida. E, na verdade, a vida é do arquiteto, é uma dedicação. E eu também queria falar, reforçando o que os dois falaram aqui, que, na minha experiência, normalmente o aluno não sabe muito bem o que é o curso de arquitetura, mas ele fica positivamente impressionado. Ele fala, nossa, é muito mais do que eu imaginava. Eu não imaginava que era tudo isso. Eu imaginava fazer casas de condomínios fechados, né? E percebe que não é isso, que é muito mais. Perfeito. Isso tem a ver com o perfil dos docentes também, né? Nós temos docentes filósofos, nós temos sociólogos, nós temos fotógrafos, nós temos pessoas mais artísticas, nós temos arquitetos que têm escritório, nós temos um perfil muito diversificado no Instituto, de professores também. Então...
E você até puxou o próximo tópico que eu ia puxar, que seria a parte prática, a parte mais mão na massa, uma coisa mais projeto, laboratório. E isso exige a opinião de todo mundo. Tipo, você pensa que tem bastante contato com isso, vocês alunos têm bastante contato com o laboratório, com experiências reais de arquitetura e tudo mais. Tipo, isso era o ponto que eu ia puxar agora. A professora já seguiu. Mudou bastante a tua, porque quando eu estudei era analógico. Então era tudo à mão, você tinha um treino para fazer os desenhos técnicos, para fazer maquetes, para fazer os dossiês, etc. E no final dos meus estudos começou a computação. Isso era nos anos 90. E hoje, na verdade, é computação. Às vezes os alunos acham que ainda posso, não? Mas eles não têm, de um lado, eles não têm o treino que eu tive para a representação analógica das informações. Eles não tiveram esse treino e a parte da computação, ela está aqui presente. Então, eles necessitam de treinar os programas. No próprio curso, nós temos uma introdução no primeiro ano, de 4 horas de computação, e depois disso eles têm que se virar, porque tem uma imensidade de programas e depende muito das necessidades dos exercícios. Como eu te falei, nós trabalhamos em várias escalas. Então, você tem uma escala mais de prédio, você tem de urbanismo, você tem de paisagismo, etc. E todas essas escalas demandam outros programas. Então, os alunos estão rotacionando com isso também. Então, fabricação digital também, nós temos laboratório lá. Então, eu fazia maquete à mão, os nossos alunos fazem com as máquinas, mas ela não sai pronta, a maquete, montar, então eles têm que montar, etc. Então, é uma mudança muito grande, vamos dizer, os últimos 20 anos, e ainda estamos correndo, porque ainda tem professores que falam, não, mas usa o lápis, e outros falam, não, usa o computador, pelo amor de Deus, aprende a usar. Então, é um pouco conflituoso ainda. Não tanto que quando eu comecei, mas ainda tem um conflito entre os métodos de ensino, e os alunos estão lá no meio da batalha. Sim. Mas acho que mesmo a lápis ou no computador, acho que a gente aprende muito pela prática de fazer e entender mais até do que pelo teórico, Claro que a gente tem a base teórica, mas acaba que a gente aprende fazendo. Então, entende o projeto pela maquete, fazendo a maquete, digital, física, desenhando, entende o canteiro indo no canteiro, entende a obra, vendo a obra. Então, eu acho que é um curso com bases teóricas, mas muito prático. Quase 100% da nossa vida acadêmica é prática. E a gente aprende muito no erro, sabe? A gente faz um negócio, faz um projeto, errou nisso aqui, mas você aprende no acerto de outra pessoa. E a gente vai modificando, melhorando, se capacitando. Eu digo por mim mesmo, eu entrei no curso, tinha colegas que já eram mais avançados, já tinham feito desenho técnico, mas eu não sabia nada, assim. Mas foi vendo referências, trabalhos que eram legais, que os professores elogiavam, que eu consegui melhorar, sabe? Então, é muito da necessidade que você vê e vai aprendendo, Software, faz curso por fora, ou você aprende com seu colega. Então, no IAL a gente tem muito trabalho em grupo, assim. E vocês falam, nossa, mas é mais tranquilo, que é em grupo. Não. Cada pessoa trabalha, assim, por 4. Então, como os trabalhos demandam muito disso, a gente aprende com os outros, aprende na teoria e aprende na prática. Perfeito. E virando um pouco, até que vocês falaram do mercado de trabalho, que é uma coisa, como a professora mencionou, que muda bastante ao longo do tempo, quais são as áreas que você pensa que são mais promissoras dentro da arquitetura? Porque, igual você falou, lá era só arquitetura, aqui tem arquitetura, urbanismo, paisagismo. Quais dessas áreas vocês acham que são mais promissoras? Isso vale para todo mundo. Eu acho que tem que perguntar aos estudantes. Você tá saindo. Mas eu queria falar uma coisa, o Samuel tocou um assunto. Arquitetura, o ensinamento da arquitetura é colaborativa. Os nossos estudantes, eles trabalham sempre em conjunto com outras pessoas e aprendem olhando os outros. Então, raramente você faz um trabalho sozinho. É sempre colaborativo. Então, poder negociar com o outro, de rever as coisas, de ser tolerante. Porque arquitetura e engenharia, nós trabalhamos em conjunto. Não é uma pessoa sozinha que vai enfrentar um projeto complexo. Então, você tem que aprender isso. Você aprende isso no curso.
E aqui é muito forte. Na França, eu fiz sempre sozinha, projeto. Eu nunca fiz com outras pessoas. Eu discuti com outras pessoas, mas eu sempre fiz sozinha. Eu cheguei aqui, eu fiz intercâmbio, né? E eu entrei num grupo, né? No Brasil, né? Sim. Eu não conseguia. Eu falei para a professora, eu preciso sair. Era um terreno enorme, urbanismo no 4º ano. Eu falei, eu tenho que fazer sozinho, eu não consigo, o grupo está muito lento, discute muito, não decide nada. Eu fiquei meio assim, angustiada. E no final eu fiz sozinha, mas eu vejo um grande ganho. E mais uma coisa, eu tive uma observação de um professor alemão sobre o nosso curso aqui. Eu achei super interessante, porque eu também estranhei que era urbanismo e arquitetura junto. Eu achava que na Europa é tratado separado. E ele falou, Anja, isso é muito, muito legal, porque os estudantes têm uma visão urbana do objeto arquitetônico que eles colocam. Eles fazem um estudo muito mais amplo do entorno, até da cidade. Se um estudante nosso faz uma escola, ele vai estudar que tipo de escola tem nessa cidade primeiro. Eu, arquiteto, não faria isso. Eu pego o terreno, vou colocar uma escola, né? Eles estudam, é realmente necessária essa escola aqui? Eles estudam todas essas coisas, no TGI principalmente. E isso é muito denso. E o professor elogiou muito essa diferença aqui no Brasil. Que eu acho que é o único país que faz assim. O único país que tem arquitetura e urbanismo junto. E essa questão da gente trabalhar em grupo, eu acho que reflete até positivamente na prática profissional, porque quando a gente pensa no objeto que a gente vai projetar, inserido, se vai ter um cliente, quem vai usar, como isso impacta no contexto, eu acho que você tem que saber lidar com pessoas. Então, a prática em grupo é essencial para você aprender isso, se desenvolver e usar isso ao seu favor, né? Que vai ser o essencial na sua prática profissional. Eu, puxando o gancho da prática profissional, eu desde cedo tive que fazer estágio, né, por questões financeiras e tudo mais, então eu já entrei um pouco no mercado de trabalho, mas sempre com gancho no pé na universidade, né. E eu, infelizmente, ainda no ramo, assim, da arquitetura, ainda tem muitos problemas, né, logísticos e tudo mais, então existe muita oportunidade de escritórios para você fazer uma escala menor de design de interiores, isso aí é fato. Mas se você for atrás, se você for dedicado, se você quiser, assim, você consegue trabalhar com escalas mais amplas. Existem possibilidades. Principalmente, eu vendo aqui em São Paulo e comparando com meus amigos, né, que ficaram em Fortaleza, a gente tem essa possibilidade. Eu falo por mim, assim que eu entrei no meu primeiro estágio, a oportunidade que surgiu era fazer, né, uma escala menor de casa. E quando eu avancei no curso e tendo um pensamento crítico sobre urbanismo, sobre cidade, eu vi que eu não queria aquilo. Eu queria trabalhar com escala maior, sabe? Sim. Trabalhar para pessoas, para áreas, espaços públicos de comunidades. Perfeito. Então, eu fui atrás disso. Então, hoje em dia, eu trabalho com arquitetura da paisagem e eu faço parques, eu trabalho com isso, né? Eu estou entrando agora como profissional para trabalhar com isso no escritório que faz obras para objetos públicos. Então, se você quiser e se você tentar, você consegue, assim, sabe? Entrar nesse ramo. Perfeito. Que, inclusive, novamente, puxando o meu próximo papo, que seria a questão salarial. Que é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? O pessoal chega... mas você é meio indelicado de perguntar esse tipo de coisa. Mas é uma informação que o pessoal mais quer saber, assim. Uma professora que já está há muito tempo trabalhando com isso, uma pessoa que fez estágio e agora está como recém-profissional, uma pessoa que acabou de ser um graduando, que já, né, terminou, que precisava estudar para poder ganhar um pouco mais. E é isso que o pessoal queria saber. Como vocês descreveriam? Como você falaria do salário? Eu acho... Satisfatório? eu posso puxar esse gancho, né? Como já tô trabalhando nessa área e entendo, eu confesso que pelo que a gente desenvolve, o que a gente trabalha, o que a gente entrega, e pelas horas de dormir a gente devia ganhar muito mais, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos piores pontos, assim, da arquitetura, né? Mas você consegue fazer trabalhos por fora, pegar freelancer e conseguir um salário que atenda suas necessidades, assim, né? Confesso que não é fácil, é difícil no começo. Quando você estiver recém-formado, você não vai ganhar 10 mil, 12 mil, impossível. Isso não é realidade no Brasil, assim, sabe?
Mas, ao longo do tempo, se você se dedicar, se você estiver ali atuante, e importante, muito importante, se você quiser seguir na área de projeto, você tem que saber fazer projeto. Você tem que trabalhar nessa área, desenvolver produtos gráficos, ter um bom portfólio. Eu acho que isso é super importante para você seguir nessa área de trabalho, né? Ter um bom portfólio. Eu acho que o Instituto dá essa capacidade para a gente fazer um trabalho muito bem feito e graficamente muito bem feito. E eu, né, eu posso dizer assim, nesse meio... Eu tô feliz, eu tô saindo da faculdade com esperanças de continuar e desenvolver ainda melhor. Mas o processo do mercado de trabalho e do capitalismo em geral te faz você seguir regras, né? Tem uma hierarquia. Então, você vai sair como arquiteto ainda preliminar, depois vai virar um arquiteto júnior, sênior, enfim. Eu acho que o começo é difícil, não tem como negar, mas não é impossível, né? Então, é aquela questão, né? A dedicação te leva para onde você quer ir. Tem oportunidade para todo mundo, área para todo mundo, tem muitas áreas diferentes de ser trabalhadas, então cada uma tem uma dedicação e uma complexidade diferente, então é aquilo, né? Escolher para onde você quer, aonde você tem mais facilidade, aonde você gosta e se dedicar. O começo sempre vai ser difícil, então... E o que a Ana Júlia falou, tem área para todas as áreas que você quiser, você pode seguir. Se você quiser formar, se seguir na fotografia da arquitetura, você pode... Tem arquitetura da paisagem, tem de interiores. Se você quiser ser técnico, você consegue. Se você quiser visitar a obra e fazer laudo técnico, você tem essa possibilidade, sabe? Sim. Teve até formados no IAL que não seguiram na área da arquitetura, foram para a área da comunicação, publicidade, design de produto. Tem muita possibilidade, é um leque imenso. E eu digo aqui para os próximos pessoas que vão entrar, você vai descobrir a sua área, assim. Passando os cursos, você vai entender o que você gosta de verdade, o que você quer levar a fundo, assim, para sua vida profissional. E eu acho que um diferencial da arquitetura é que, diferencial da engenharia, por exemplo, que engenharia civil que o pessoal sempre liga um ao outro, é que nas engenharias, principalmente nos primeiros 2 anos, você tem pouca coisa do curso. Você tem um ciclo básico um pouco mais forte, e depois você começa a ver as matérias mais aprofundadas de cada curso em específico. A arquitetura já é diferente, você já entra com matérias da arquitetura, você já entra com aquilo que você vai ver durante esse seu período todo de graduação. Isso faz bastante diferença na hora de escolher uma área, na hora de ver se é realmente aquele curso que você queria. E a pergunta que não quer calar é a professora. Eu estava pensando aqui, eu acho esse achar seu caminho tem a ver também aqui no Instituto, é uma característica da Universidade de São Paulo, que nossos alunos todos fazem iniciação científica. E nesse momento você vai meio testando, né? Eu gosto de design paramétrico, eu gosto mais de paisagismo, eu gosto mais de história. Eles vão fazendo 2, 3 iniciações científicas, né? Tivemos alunos que fizeram intercâmbio, então eles foram em outros lugares no exterior, até ficaram lá trabalhando, né? Então, nem queria mais voltar, né? Mas isso é outro problema. E nós temos no curso também alguns alunos que se tornaram arquitetos importantes nesses 25 anos que eu estou aqui. Eu conheço, acho, 3 nossos ex-alunos que hoje são arquitetos importantes no Brasil. Acho que tem bem mais. Não? Se eu penso bem, talvez 10 pessoas importantes. Assim, nós temos, por exemplo, um arquiteto que ganhou prêmios de design, coisas assim. Nós temos um outro arquiteto que é um escritor de 2 pessoas, eu acho, 2, 3 pessoas, e que montou um sistema BIM de construção e faz projetos no Brasil inteiro, de casas, aliás, mas de casas muito interessantes, sustentáveis. Temos uma pessoa que hoje é vice-presidente de uma empresa internacional de arquitetura, de um escritor internacional holandês, e que é vice-presidente dessa empresa. Eles fazem projetos aqui no Brasil, inclusive vai ganhar o concurso da biblioteca da UFSCar, em madeira e terra, gente, vai acontecer. Então, temos histórias de sucesso. Eu acho que tem pessoas que vivem normal, satisfeitos, mas tem pessoas também que têm muita dificuldade para se firmar. Mas tem a ver com a formação. Sim. Eu acho que o Samuel fala é muito importante, ser aberto
e se capacitar em muitas coisas, e principalmente a parte computacional, porque eu tenho vários pós-graduandos que trabalham home office para outros escritórios, para ganhar, quando não tem bolsa. E eles fazem basicamente a parte de finalização de projetos, a parte visual, de renders, usando a inteligência artificial. Isso muitos escritores não sabem usar, mas nós aprendemos aqui, porque aqui é ponta. Então, eles aprendem as coisas mais novas aqui e chegam no mercado e estão muito bem-vindos. O BIM, por exemplo, o Revit, esses programas, nossos estudantes muitas vezes trazem nos escritórios, porque os escritórios estão usando AutoCAD. Perfeito. Eu puxo até outro gancho da professora, que na experiência profissional, os maiores escritórios usam BIM. Então aqui a gente tem um diferencial, se comparado a outras escolas de arquitetura, né? Amigos que fazem, é um diferencial do que a gente aprende aqui. Eu acho já que no primeiro ano. Já no primeiro ano. E isso é muito bom. É verdade. A gente sai de 5 anos de experiência com o Revit, assim, sabe? Então é muito legal. E é uma coisa que eu não imaginava, porque quando eu tava fazendo estágio, era tudo AutoCAD, SketchUp. Eu nem imaginava que existia uma ferramenta que podia unir tudo. Então, assim... E depois eu vi que o futuro realmente... Futuro não, né? Agora, os maiores escritórios, tudo se encaminha para isso. Tipo, é uma grande facilidade. Até no começo a gente reclama de ter que aprender tudo e não saber mexer, mas complexo, depois graças a Deus que eu fiz, que eu aprendi. Com certeza. E tendo tudo isso em mãos, você já tem ideia do qual área você pretende trabalhar depois que você se formar, por exemplo? Porque ele já tá mais adiantado aí, já terminou, já até trabalha com isso já. Eu gosto muito da área de urbanismo. Eu ainda não... Vou começar a entrar na vida de estágio ano que vem. Então, não tenho ainda experiência profissional nesse quesito para também ponderar para onde eu quero ir. Mas eu desenvolvo pesquisas, né, na graduação. Eu estou na segunda pesquisa na área de planejamento urbano. Então, é algo que eu gosto bastante. E também tem a opção, que a gente acabou não falando, de seguir a carreira acadêmica. Sim. Que eu também não sei ainda, mas assim, é uma opção que também é muito legal e também abrange diversos temas, então, várias áreas. Então, é bem legal. E temos um exemplo de cada, acredito eu, né? Que é a professora da área acadêmica e o Samuel aí na área de prática, né? Da prática profissional. E o que vocês têm a dizer sobre o trabalho de vocês? Era isso que vocês esperavam quando você entrou? Você esperava trabalhar com isso que você trabalha? E a professora também? Longo caminho. Eu queria ser arquiteta. Como eu cheguei no Brasil, em 1990, não tinha trabalho. Porque o mercado da construção, tanto para engenheiros como arquitetos, depende da situação econômica do país. Se a situação econômica não é boa, não tem construção. Para tudo. Aqui parou tudo nos anos 90. Então, eu comecei a fazer a pesquisa, mas eu nunca pensei ser pesquisador. Eu era curiosa sempre, eu gostava, estava curiosa e me atualizando, mas comecei inocentemente a entrar no mestrado. E esse mestrado me levou, no Brasil também, na academia, é muito interessante, principalmente na universidade pública, que você tem a possibilidade de ir para outros países. Eu gosto muito de viver em outras culturas. Então, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano no Japão, durante o mestrado. E voltei aqui, chegou a internet em 94, falei, o que é isso? Então, a curiosidade me levou no meu caminho, que não era previsto dessa forma. E eu estou muito feliz com isso hoje, porque eu gosto muito... Continuo gostando de encontrar novidades, novas coisas. Eu trabalho com uma área que se renova todo ano. Eu fico até sem fôlego, porque os alunos estão mais rápido que eu para entender as coisas. E eu gosto também do contato com os jovens. Eu acho uma coisa muito legal de você ter um contato constante com pessoas curiosas, abertas, fazendo seus caminhos. Eu gosto muito disso. Eu estou muito feliz com essa profissão que eu escolhi, que eu não escolhi. E também as mudanças que chegam junto. Você pensa em um momento tua vida vai ser dessa forma e na verdade ela se modifica por causa das coisas que acontecem em volta de você. Sim. Então é tanto tecnológico como também cultural.
E atualmente estamos em um muito bom momento no Brasil. Né? Sim. Então, para nós arquitetos é muito bom, porque a economia está indo bem, construções estão acontecendo, tem desafios. Para nós todos, né? As políticas públicas também são mais participativas, abertas. As universidades também estão sendo apoiadas. Então, é um bom momento para nós alunos se formarem. Eu tenho confiança que vocês vão achar umas coisas interessantes. Perfeito, porque se está bom para vocês, está bom para mim também, que sou engenheiro. faz sentido. Falando um pouco, eu confesso que eu tô feliz no que eu quero estar, mas para até chegar aqui, né, no espaço que eu tô, nesse direcionamento que eu cheguei, né, da minha área, que eu tô tentando se especializar, né, ainda mais na arquitetura da paisagem, eu não esperava, de verdade. Eu achava que eu ia para outra questão, acho que eu ia ficar mais focado na arquitetura, né, mas eu vi muitas discussões ao longo da faculdade, assim. A gente tá na era do antropoceno, né, então mudanças climáticas, os extremos que tá acontecendo no mundo, tem muita preocupação que vem assim à tona, e isso me abriu outra caixinha na minha mente, sabe? Então eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que pensar o hoje para as próximas gerações, né? Projetar vendo verde, pensar na questão, né, do eixo verde-azul, né, que está muito em alta hoje em dia. Então, eu me vi em outra área, assim, que eu amo de paixão. Eu acho que eu não faria outra coisa, né? Perfeito. Eu fico muito feliz de chegar aqui hoje e espero que, né, daqui para os próximos anos de profissão eu consiga descobrir mais coisas, né? Imaginar novos horizontes, assim, possíveis. Perfeito. E puxando esse gancho que ele falou do verde e azul, a arquitetura, ela é muito importante no mundo para você poder ter um mundo um pouco mais sustentável, tem bastante inovação, uma sustentabilidade ambiental maior. E como vocês acham que a arquitetura ela ajuda a resolver esses desafios globais de sustentabilidade, de menos gasto de material, deixar você poder unir a construção com o verde, com o pessoal, manter tudo junto, sem destruir um pouco do nosso verde, né? Fundamental, né? Eu acho que assim, as cidades, todas as cidades eram para ter arquitetos e urbanistas decidindo junto delas, né? Junto com a comunidade local, junto com os governos, porque a gente consegue imaginar outras cidades, né? Fazer um planejamento que considerem o relevo natural. Tem muita gente que passa quadrícula em cidades e não considera os seus elementos naturais, né? Destroem córregos. Então, a maioria das cidades brasileiras, infelizmente, pela falta de planejamento, hoje em dia acontecem assim, né? Então, os problemas de enchentes, todos os problemas que a gente vê hoje, queimadas, tem a ver com o passado. A falta de planejamento anteriormente. Então, acho que se fosse um mundo ideal, era para ter um arquiteto urbanista por trás de tudo, né? Sim. E uma arquitetura realmente verdadeira, ela tem que estar ligada com o contexto que ela está sendo inserida, né? E isso não é uma coisa que realmente foi reproduzida em larga escala e causou todos esses problemas que a gente vê hoje em dia. E agora a gente se coloca mais como um profissional que tenta lidar com as questões, principalmente das mudanças climáticas, das desigualdades que foram produzidas por essa produção que não estava ligada ao contexto, para tentar melhorar as coisas, né? Solucionar, tornar as cidades, as arquiteturas mais resilientes, né? Como arquiteto urbanista trabalha em todas as escalas, nós temos coisas para dizer sobre sustentabilidade em todas as escalas, tá? E nós temos conhecimento também. Não é só... vamos pensar no material, por exemplo, de uma parede, né? Ou vamos pensar, eu estou vendo aqui, você está jogando umas imagens, né? Você tem uma fachada que respira, você tem técnicas ancestrais que fazem essa circulação que você não precisa, por exemplo, ar-condicionado, coisas assim. Então, você pode começar pelo material, e no Instituto tem pessoas que pesquisam isso. Você pode passar no próprio organização espacial do teu interior, que é, por exemplo, teu espaço se adaptando aos modos de vida, né? Então, tem tudo uma discussão, pesquisa nessa área.
a parte urbanística, você olha isso e fala, foram os arquitetos que fizeram. Mas, na verdade, no Brasil, a maioria não foi feita pelos arquitetos. Eu tenho que tirar a responsabilidade. Porque urbanistas, nem vou falar quem fez, olhando para você, Arthur, esse tipo de soluções. Mas é assim, a maioria dos prédios que vocês vejam nas cidades brasileiras não eram arquitetos que fizeram. Que foi feito por interesses comerciais, por interesses de corrupção também, de prefeituras. Olhando em São Carlos, por exemplo, nós temos agora, está sendo construído um prédio um pouco como esse, pior que tá mesmo. Parece uma rocha. Ele tem uma torre na esquerda ainda, um pouco maior. E num bairro que não permite essa altura. Como ele conseguiu a autorização? Estou te perguntando. Sim. Não é o plano urbanístico não prevê essa altura. Sim. Como ele fez isso? Então, no Brasil, nós temos uma estrutura um pouco, vamos dizer, problemática e não correta de decisões. E isso faz que parece que o arquiteto fez, mas não é ele que tem que faz esse poder político dele, né? de decisões, de como é feito. Eu fui, por exemplo, agora para Macapá, cidade mais no norte, a capital do Amapá. E ela é uma cidade construída como aqui. Só que lá é 40 graus. Sim. Tem avenidas largas, não tem árvores, é muito cimento, as pessoas só vivem interior. Ou no carro, ou no trabalho com ar-condicionado, ou em casa. Tudo ar-condicionado. Você não consegue andar na rua. E não tem esse cuidado. É uma outra região, como você falou. É uma outra região, ela necessita outras necessidades. O arquiteto tem muitas ideias. Nós temos boas ideias. Teve a COP30 agora. Sim, meu professor ficou... Professor, ele é engenheiro hidráulico. Sabe, ele fala de hidrologia, de água no geral. Ele estava lá e toda aula ele chega e fala da COP30. Ele escreve COP30 na lousa e começa a falar da COP30. Daí depois de uns 20 minutos, enquanto ele dá aula, né, ele vai escrevendo na lousa e vai falando da COP30, assim. E falando da importância, da nós tivemos 2 professores lá também. Sim. Aliás, hoje um deles recebeu um prêmio de impacto social da USP. É a próxima coisa que eu ia falar sobre. Nós temos professores de renome lá, que têm opiniões e têm soluções para o que fazer, mas tem que ser escutado. Eu ia comentar, por exemplo, nessa parte de sustentabilidade, vocês acham que a universidade ela dá o apoio, ela dá o incentivo necessário para vocês trabalharem nisso? Você acha que ela te impulsiona para frente para você trabalhar nessas coisas? Muito. É como se fosse a parte essencial de tudo, é trabalhar com isso. E além disso, né, a gente na universidade pública, a gente tem os 3 eixos, de pesquisa, ensino e a extensão universitária. Sim. Então, a gente consegue levar os nossos estudos para, de fato, a comunidade dar esse retorno, né? A cidade investe na universidade, a universidade retorna com esses mecanismos para a sociedade. Perfeito. E no curso a gente entende, né, o nosso posicionamento como arquitetos. É claro que tem cientistas sociais que estudam diversos outros fatores envolvidos, né, mas a gente... como a gente fala, né, é multidisciplinar nossa profissão, nossos estudos, tem muita área envolvida. Isso é importante então, pra caramba. A gente não pensa só em preservar, né, aquele córrego, aquela área vegetal, mas se tiver pessoas morando ali, onde a gente vai colocar elas? Então, é sempre fazendo essa interface mesmo, essa trama de tudo que está envolvido nesse espaço, nessa área, nessa cidade, nessa pequena arquitetura, sabe? Perfeito. Ter a noção do impacto que o nosso projeto, o nosso desenho pode gerar. Tanto positivamente quanto negativamente, né? Então, tem que pensar em todas essas questões. E uma coisa muito legal é a questão da extensão que tem aqui na faculdade, pelo menos, que a gente tem contato direto com as pessoas, né? Com as necessidades reais, basicamente, né? Porque acaba que dentro da faculdade a gente vê muito situações, né? Tipo, se acontecesse isso em tal lugar, o que você faria para resolver? E quando isso parte para uma extensão, já adquire camadas muito maiores a ser trabalhadas, né? E tem esse tipo de atividade de extensão, e tem uma atividade de extensão como essa, que ela é considerada atividade de extensão também, no caso do podcast, mas que no caso é para ajudar as pessoas que ainda não entraram, ou as pessoas que entraram e querem um direcionamento um pouco melhor. Então essa atividade ela também é considerada como
essa de extensão numa AEX. Mas então eu acho que nós não falamos disso ainda, mas nossos estudantes não ficam na sala de aula só. Sim. Nós fazemos o nosso curso Viagens Didáticas de uma semana, que eles vão todo ano, andando pra caramba. Eu faço um exercício, vou fazer de novo no primeiro ano, que eu faço a Avenida São Carlos inteira, a pé, com eles. Eles mal chegaram, segunda semana, já fazemos toda a Avenida São Carlos, visitamos os prédios, aquelas escolas, hospital, estação de trem, o Novo Lab, comer sorvete, CDHU, nós fazemos tudo isso, porque o estudante, o arquiteto tem que sentir a cidade. Sim. Ele não pode só ficar abstrato lá, vou fazer uma coisa bonita assim. Então, é muito importante para nós. Você terminou o terceiro ano? Tô terminando o quarto. No terceiro ano agora, por exemplo, eles foram para a cidade de Araci. Trabalhavam com a comunidade lá, em projeto. É uma disciplina de projeto. E eles vão dar um retorno para essa comunidade, que é quase uma favela na cidade de Araci. E nossos estudantes fizeram o projeto durante o ano, foram lá, discutiram, voltaram para a sala de aula, voltaram para lá. E essas coisas é muito importante. Um aluno de arquitetura não fica só sentado no seu laboratório, coisa assim, né? Ter disciplinas também, porque aqui a gente trabalha com a extensão que você escolhe, né, fazer ou não, e com a extensão que está presente dentro das disciplinas. Então, um projeto que cada ano muda a comunidade, projeto do terceiro ano que vai ser trabalhada, mas tem isso, o próprio canteiro, a aula de canteiro de obras também é considerado como extensão também, de você ir trabalhar na obra, ter contato. Então, isso também é muito legal, né? Porque é algo opcional, mas obrigatório, que te forma de uma forma completamente diferente. Que é o que vai te dar aquela visão do que você precisa fazer, né? Do que você precisa melhorar naquele local e tudo mais. Inclusive, no meu TCC que entreguei, né? O meu projeto foi super saindo da caixinha mesmo. Sim, Eu fiz com a comunidade lá de Fortaleza, né? E quando eu ia de férias, né? Em janeiro, eu sentei com a comunidade, desenhei com eles, pensei junto, tive contato, conversava com meus orientadores. Então, de verdade, dá pra você bolar, pensar junto com a sociedade mesmo. Então, eu colocava questões pra eles, eles me traziam outros problemas que estavam vivenciando. E, infelizmente, não vai ser construído, né, meu projeto, de fato, né? Que ele intervém, né, num bairro. Pode ser que mais pra frente ele seja construído. Mas eu tento divulgar, né, tipo, chegar em algumas frentes de comunidades pra que isso, apesar de não ser construído, vire uma ideia, sabe? Porque eu acho que isso que importa. Pode ser também adaptado, né? Pra alguém levar pra frente. E que seja esse intercâmbio de novo, né? Entre a comunidade e a universidade, e que também pense fora da escala local, né? Que a gente trabalha muito na arquitetura de referências projetuais que a gente faz, mas que elas também podem ser replicadas em outras áreas, né? Que tem pontos fundamentais que podem ser recolocados em outros projetos, outras áreas. Isso faz a gente profissionais, eu acho que de excelência, sabe? Perfeito. Referências, isso eu acho muito importante que você tocou nisso, porque no primeiro ano também, como tem alunos que acham que é artístico, né? Que vem assim da inspiração, não sei de onde, que ele tem as ideias. E na verdade, nosso raciocínio projetual, ele é baseado em referências. Então, se você tem que fazer um parque, uma coisa assim, você estuda estado da arte dos parques agora. Então, você vai abrir revistas, você vai ter a oportunidade de visitar, você vai fazer entrevistas, você tem umas técnicas que são bem do arquiteto, que é desse multidisciplinar. E você tem na tua cabeça essas referências. E a partir dessas referências, você procura soluções. Sim. E agora, indo já pro nosso último tópico, né, que infelizmente nosso tempo está acabando, o que vocês dariam de dicas para alguém que tá pensando em entrar? Qual que é sabe, o que a pessoa seria bom ela saber antes dela entrar num curso, sabe? Uma dica que você daria para alguém que tá querendo entrar. Saiba que não vai ser fácil. Vai ser uma jornada muito difícil, porque a maioria das pessoas que vêm para cá, né,
tem que se mudar de casa, tem que viver novas experiências. Então, você tá entrando na vida adulta, você tem que passar por certas dificuldades, assim, mas que não é impossível. Quem vai entrar, você consegue. Aqui é uma cidade muito universitária. Você vai construir amigos que provavelmente vai ser pra sua vida. Perfeito. Então, além da faculdade, você vai ter muita maturidade, sabe? Eu vindo de longe, eu consegui criar muita maturidade, criar muita experiência, saber o que eu queria pra minha vida, assim, de fato, sabe? Mas que é uma jornada que você consegue dar leveza com certas coisas da sua vida, entendeu? Perfeito. Acredito que a faculdade te torna muito mais uma pessoa do que um profissional em certos pontos, assim, né? De você saber lidar com os prazos, a correria, os relacionamentos com as pessoas. Então, isso é muito rico, né? Mas tendo o pensamento do que você quer e não se perdendo ou se decepcionando, sempre conseguindo superar as dificuldades ou obstáculos, isso só vai te fazer colher frutos mais pra frente. Então, pode assustar, pode ser difícil, mas no final é como se fosse recompensador toda essa experiência, né? Que a faculdade, mais do que um curso profissionalizante, é uma experiência de vida. Então, a pessoa que fez isso é completamente outra pessoa do que a pessoa que escolhe não fazer isso. Então. Perfeito. Eu pensei uma coisa mais prática, de uma pessoa que decide estudar arquitetura, que ela precisaria. Eu acho, eu percebo que os alunos conhecem quase nada da computação. Eles não sabem como o ambiente produtivo e da arquitetura. Eles podem ver isso. Tem na internet essas informações. Como se trabalha, você perguntou, como se trabalha na arquitetura. Dá uma olhada como é feito. Também nós tivemos antigamente provas específicas e nós não temos mais. Você falou do desenho. Não é forçamente você precisa saber desenhar, mas tem vamos dizer, uma abertura para isso, chegar já experimentando um pouco antes que você chega. Eu fiz como você, antes que eu estudei, eu fiz estágios. Eu queria saber como é. Fiquei um mês no escritório de arquitetura, que acompanhei o arquiteto. E também fiz estágio em canteiro de obra, porque, como eu te falei no início, o arquiteto ele é responsável pela construção, junto com o engenheiro civil, mas ele tem que ter uma noção disso, como você vai mandar em alguém, em um canteiro, se você não tem ideia como segurar um martelo, Então, é uma coisa um pouco estranha. Eu vejo esses estudantes chegando muito sem saber onde eles entram. Também a parte salarial, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada, isso, porque no início é realmente duro na arquitetura, Os pais continuam mantendo os filhos depois que eles se formam. E, então, vocês têm que dar uma olhada, é isso mesmo que eu quero, esse tipo de luta, É como eu te falei, é uma paixão, é alguém realmente que é dedicado e que descobre, não é sempre joia, não é sempre legal, você vai sofrendo com coisas, mas tem uma maior... vamos dizer, se informar, e também informar sobre o que é arquitetura no mundo. Nós temos internet, Sim. Você jogou um monte de coisa de inteligência artificial aqui, tem bastante coisa. Tem exemplos péssimos. Nem era arquitetura. Sim. Mas é assim, nós temos revistas, nós temos sites que nós usamos, Arquidele, diferentes sites que informam sobre o que se faz na arquitetura hoje, no Brasil e no mundo, porque a arquitetura ela tem lado local, que nós estamos atuando localmente, mas ela tem como vamos dizer, os aspectos universais, ou globais, que nós precisamos conhecer e aplicar. Nós não podemos só fazer o que o vizinho constrói. E tudo isso que você falou mostra a importância de você saber o que você quer, da importância da arquitetura e urbanismo pro mundo, para todo mundo. E infelizmente o nosso tempo tá terminando, o nosso podcast tá chegando no fim. Eu gostaria novamente de agradecer aos três por ter comparecido, a gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Vou pedir aí para quem tá assistindo para deixar o like,
né? Compartilha com todo mundo. Lá embaixo vai ter, na descrição, vai ter um link com o feedback pra gente poder... Porque essa extra, ela funciona através do feedback de vocês. Então, se tiver feedbacks positivos, a gente vai continuar fazendo mais, a gente vai compartilhar mais conhecimentos de pessoas experientes com vocês, mostrar pra todo mundo. Novamente, agradecer vocês e muito obrigado por ter assistido até aqui. E vocês têm alguma finalização, alguma coisa pra terminar? Só agradecer mesmo. Só agradecer o convite, foi bem legal essa conversa. Agradeço também, e também foi super gostoso falar com vocês. Sim. Um pouco mais, obrigada. Então é isso, Foi muito bom. muito obrigado e vejo vocês aí no próximo episódio. Muito obrigado.